E aí, galera do nono ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que vocês tenham passado o feriado de ontem tranquilos, beleza? Meninos, vamos agora para um novo assunto de história. Falaremos sobre a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. A crise de 29, ela teve como resultado direto o fortalecimento dos chamados regimes totalitários. E podemos também afirmar que foi um dos fatores que provocaram a chamada Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, logo 10 anos depois da crise da Grande Depressão de 29, e foi terminar em 1945. Uma crise que teve início nos Estados Unidos, mas que teve proporções planetárias, ou seja, atingiu todo o planeta. O único país que não chegou a ser atingido pela crise de 29 foi a União Soviética, pelos fatores que eu já expliquei na aula passada. Então, vem comigo, vamos falar sobre a crise de 29. Quais são os fatores que provocaram a crise de 1929? Primeiro ponto, nós temos que voltar um pouquinho no tempo naquele assunto que estudamos sobre Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até o ano de 1918. Vamos lá. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial que teve como reflexo a crise de 29? Nós vimos que quando estourou a guerra na Europa, em 14, os países industriais, como por exemplo a Alemanha, a Inglaterra, a França, eles concentraram toda a sua economia para o esforço de guerra. É uma característica daquilo que nós chamamos de guerra total. É quando um país ele concentra, ele canaliza todos os seus recursos naturais, humanos, econômicos, políticos e militares para o esforço da guerra. E aí, no caso, esses países que eu citei agora há pouco, eles canalizaram todos os seus esforços todos os seus recursos para o esforço de guerra. Só que vocês sabem, por exemplo, que o soldado ele não vai comer bala. O soldado ele não se alimenta de metralhadora. A população ela não vai se alimentar de um tanque de guerra. E olha que as indústrias dos países envolvidos na guerra, todas as indústrias elas foram convertidas em indústrias de armamento. Indústrias alimentícias elas foram convertidas para fabricar balas. Indústrias de bens duráveis foram convertidos para fabricar, por exemplo, tanques e veículos militares. Só que a população ela continuava necessitando de comida, a população ela precisava de roupas para poder se vestir, enfim, precisava de equipamentos, de elementos para poder manter a sua vida cotidiana. E aonde foi que esses países eles recorreram para poder suprir suas respectivas populações, suas respectivas sociedades para atendimento dessas necessidades? Compraram de países considerados neutros. Então, por exemplo, a Inglaterra e a França comprou diversos produtos dos Estados Unidos, que aí tiveram um aumento de demanda, ou seja, muita gente procurando, só que pouco produto sendo oferecido. Para poder atender essa demanda, os americanos eles investiram pesadamente no seu maquinário industrial. Não somente nas indústrias, mas investiram também com relação à produção agrícola, para atender a demanda que estava surgindo no continente europeu. Como os Estados Unidos eles entraram na guerra apenas em 17, eles passaram 3 anos dos 4 da Primeira Guerra Mundial como países neutros, como país neutro, ele não sofreu um impacto direto da guerra. E mesmo quando ele entrou na guerra, o território americano ele não chegou a ser bombardeado. Ou seja, as cidades americanas elas passaram ilesas dos ataques que aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial, diferentemente dos países que estavam no continente europeu, que tiveram suas cidades destruídas, ou se não destruídas, severamente danificadas pela ação de bombardeios e outras ações militares durante a Primeira Guerra Mundial. Com isso, nono ano, os Estados Unidos eles conseguiram manter um ritmo muito forte de produção. E aí ganharam muito dinheiro com isso, lucraram bastante com a guerra.
E os Estados Unidos, eles ultrapassaram a Inglaterra como o país mais poderoso do mundo, economicamente falando. Quando termina a guerra, em 1918, os Estados Unidos já estavam na posição de maior economia do mundo. Termina a guerra e o cenário da Europa era um cenário de caos e destruição. Cidades inteiras foram destruídas, fábricas foram destruídas, milhares de europeus estavam desempregados e a economia desses países estavam em frangalhos. Então o que os Estados Unidos fizeram? Eles colaboraram para o processo de reconstrução, ou seja, eles continuaram vendendo seus produtos para poder suprir as necessidades das nações europeias que estavam saindo do período do pós-guerra. Só que o que os Estados Unidos não poderiam imaginar era que a economia europeia fosse recuperar tão rapidamente. Os americanos eles acreditavam que a economia da Europa só iria se recuperar cerca de 20, 25 anos depois do final da Primeira Guerra Mundial. Então grande foi a surpresa quando em 1925, portanto menos de 10 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, a economia europeia já tinha se recuperado completamente. Principalmente os países vencedores da Tríplice Entente, da Entente Cordial, França e Inglaterra, por exemplo. E aí, no caso, houve uma redução drástica de demanda. Ou seja, esses países, Inglaterra e França, diminuíram as importações de produtos americanos. É o que nós chamamos de crise da superprodução. Os americanos eles produziram em grande quantidade e imaginavam que haveria demanda para os produtos que eles haviam fabricado. Só que não tinha demanda mais nesse ritmo, nem externamente, ou seja, nem fora do território norte-americano, nem internamente. Ou seja, os americanos, eles, apesar da euforia de estarem com recurso financeiro na mão, de estarem com dinheiro na mão, eles já não tinham mais aquele ânimo para poder comprar produtos, para poder consumir tanto. E aí, no caso, com essa crise de demanda, o que é que acontece na lei da oferta e da procura? Quando a oferta ela é maior do que a procura, o preço ele sobe ou desce, nono? O preço desce. Para evitar uma quebradeira na indústria, o que é que o governo dos Estados Unidos estipularam? O governo do presidente Hoover, ele estipulou justamente a concessão de crédito para a população. Então ele estimulou, no caso, aos bancos para que eles pudessem oferecer crédito, oferecessem condições para as pessoas pegarem dinheiro emprestado e depois elas pagariam esses empréstimos para que elas pudessem, no caso, comprar produtos. Essa concessão de crédito no nono ano foi uma concessão descontrolada. Não houve critérios para poder orientar os bancos e as pessoas físicas e jurídicas. E quando eu falo pessoa física, estou me referindo a eu e você. E quando eu falo de pessoa jurídica, me refiro a empresas, para que eles pudessem chegar e, obedecendo esses critérios, utilizassem de forma racional, de uma forma consciente, o crédito que estava sendo liberado. Resultado: muitos donos de empresas, muitas pessoas passaram a utilizar esse dinheiro para poder comprar ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York. E aí, com isso, houve muita procura por essas ações, e aí vem novamente a lei da oferta e da procura. Quando a procura ela é maior do que a oferta, o que acontece com o preço? Sobe ou desce? Sobe. Então, no caso, o valor das ações das empresas americanas comercializadas na Bolsa de Nova York começou a crescer dia após dia, tendo uma alta atrás da outra. O grande problema, nono, é que essas empresas que as pessoas estavam correndo atrás para poder comprar papéis, para poder comprar ações, na verdade já estavam em uma situação um pouco complicada. Só que
os resultados econômicos dessas empresas, eles não foram devidamente divulgados para a população. A pessoa comprava a ação daquela empresa, imaginando que aquela empresa estava dando muito lucro e, consequentemente, ela ganharia dinheiro, quando, na verdade, a empresa já estava passando por certas dificuldades financeiras. E aí o resultado é o que nós chamamos de especulação financeira. Ou seja, pessoas que passaram a ganhar dinheiro comentando, levando boatos, dizendo que tal empresa estava lucrando mais que outra. E aí faziam com que essas pessoas que ouviam os boatos, elas passassem a comprar ações daquela empresa, porque essas pessoas acreditavam que estavam se dando bem, que elas iriam ganhar muito dinheiro investindo naquela empresa. Aí vocês podem perguntar, mas tio, o governo americano ele não fez nada disso? O governo dos Estados Unidos ele não tomou nenhum tipo de providência para evitar essa especulação financeira, para poder resolver esse problema da crise da subprodução? Não. Porque o governo dos Estados Unidos ele estava seguindo religiosamente a cartilha do liberalismo econômico de Adam Smith e François Quesnay, que vocês viram isso comigo no 8º ano, quando estudamos liberalismo econômico. Bora relembrar. Como é que funcionava o liberalismo econômico de Adam Smith e François Quesnay? Estão lembrados daquela frase em francês? Laissez-faire, laissez-passer, que significa deixar e fazer, deixar passar. A economia, ela se autorregula. De acordo com Adam Smith, o Estado ele não pode interferir na economia. Vou repetir. De acordo com o liberalismo econômico, o Estado não, nunca, jamais, 3 advérbios de negação, podem interferir na economia. Então, o que é que vai fazer com que a dinâmica econômica funcione? A lei da oferta e da procura. Quando a procura é maior do que a oferta, o preço sobe. Quando a oferta é maior do que a procura, o preço cai. Então, no caso, o governo dos Estados Unidos ele imaginava que o próprio mercado iria se ajustar, sem existir uma necessidade ou sem que acontecesse uma intervenção externa, uma intervenção do Estado. Só que o que o governo americano acreditava foi por água abaixo, não só o governo americano, mas o que a sociedade estadunidense e a sociedade ocidental acreditavam, foi por água abaixo no dia 24 de outubro de 1929. E o que aconteceu nesse dia, tio? Aconteceu o chamado crash da Bolsa de Nova York. A Bolsa de Valores, ela quebrou. E quebrou por quê? Porque naquele momento, a partir do momento em que as pessoas perceberam de que uma crise estava se avizinhando, elas tomaram a decisão de vender suas ações. E foi um efeito manada. Não apenas uma pessoa, mas centenas de pessoas que haviam comprado ações na Bolsa de Nova York tomaram a decisão ao mesmo tempo de vender as suas ações. E aí a lei da oferta e da procura prevalece novamente. Quando a oferta é maior do que a procura, o preço cai. O valor das ações caíram vertiginosamente, despencaram ladeira abaixo. E tinham ações que passaram a valer absolutamente nada. Quando chegou mais ou menos cerca de 2 horas e meia após o início do pregão na Bolsa de Nova York, ações que valiam, vamos imaginar, $50 o papel, agora não valiam nada. A pessoa ela tinha 100, 200, 500, 1.000, 2.000 ações que não valiam absolutamente nada. E com a quebra da Bolsa de Nova York, a economia americana parou. Ela quebrou de vez. E o resultado disso foram 85.000 empresas fechadas, 4.000 bancos faliram e 12 milhões de norte-americanos ficaram desempregados. Vou repetir os dados. 85.000 empresas fechadas, 4.000 bancos faliram e 12 milhões de trabalhadores perderam seus empregos, perderam suas ocupações logo no início da crise de 1929.
É por isso que nós afirmamos, tanto nós historiadores quanto economistas, que este período foi conhecido como a Grande Depressão. Quando o país ele deixou de crescer, na verdade ele teve um crescimento negativo. Ele perdeu mais de 10% do seu PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas geradas pelo país no período de um ano. E foi uma queda que permaneceu não apenas em um ano, mas que foi seguindo até o ano de 1933. E algumas cenas que os americanos eles só observavam em países subdesenvolvidos começou a ser presente, ficar presente no cotidiano estadunidense. Aí você pergunta, quais cenas, professor? Vamos lá, favelas. Até 1929, você não tinha a presença de favelas, de habitações paupérrimas em cidades americanas. E aí começaram a surgir aquilo que nós chamamos de favelas, mas que os americanos passaram a chamar de Hooverville. E por que isso? Foi o tom irônico de que essas vilas, essas comunidades extremamente pobres foram resultado da política desastrosa do presidente Hoover. Tá certo? Então seria a Vila de Hoover, porque justamente foi Hoover que era o presidente dos Estados Unidos na época da Grande Depressão. Muita gente se matou. O índice de suicídio nos Estados Unidos cresceu assustadoramente. Famílias perderam suas casas, porque, por exemplo, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que a nossa lei, a nossa Constituição, ela diz que a casa ela é um bem impenhorável. O que isso quer dizer? Você não pode perder a casa onde você mora, mesmo que você esteja endividado. Você pode perder tudo que tem dentro da casa, mas você não pode perder a casa onde você mora. Só que nos Estados Unidos não existe esse tipo de proteção. Então muita gente, para poder dar de garantia para os empréstimos que eles haviam feito, as chamadas hipotecas, hipotecaram a própria casa. E aí perderam suas casas e passaram a morar na rua. E aí vocês perguntam, e o governo fez o quê? O governo Hoover? Nada. Porque ele dizia que o mercado iria se autorregular. Por isso que não foi difícil, em 1932, acontecer a eleição do candidato democrata Franklin Delano Roosevelt. Quando Franklin Roosevelt venceu as eleições presidenciais em 32 e tomou posse em 33, ele adotou uma nova política, ele adotou uma nova metodologia para enfrentar a crise de 29. Essa nova metodologia ela é chamada de New Deal, ou Novo Acordo, ou Novo Trato. O New Deal ele era baseado no chamado liberalismo keynesiano, de John Keynes. O liberalismo de Keynes é completamente diferente do liberalismo proposto por Adam Smith. John Keynes ele dizia que o Estado ele precisa intervir fortemente na economia para poder manter o equilíbrio, tá certo? Então tem que ter uma intervenção forte na economia para que haja o equilíbrio. E aí foi baseado justamente na ideia de John Keynes que foi feito o New Deal, que foi um plano que teve como objetivo, pode passar, atuar em 3 áreas: agricultura, indústria e emprego. Na agricultura, o governo americano ele determinou, impôs limites à produção, evitando assim de que os agricultores pudessem produzir muito, aí ter muito produto e pouca demanda, e aí levar à queda do preço dos produtos. Mas ele estimulou a concessão de linhas de crédito e estímulo à exportação. Então ele fez com que as pessoas, os agricultores, pudessem tomar dinheiro emprestado junto ao governo, junto a bancos oficiais, com uma taxa de juros mais baixa, seguindo alguns requisitos, e que esse produto que eles fabricariam, que eles produziriam no campo, seria destinado para a exportação. Então assim, podia não ter demanda dentro do país, mas poderiam ter demanda fora do país. Se eles vendessem produto com preço bem competitivo, com preço mais barato do que aquilo que era praticado por outras nações agrícolas, a exemplo do Brasil. Temos a indústria.
Na área da indústria, o New Deal ele estabeleceu a concessão de linha especial de crédito para as chamadas empresas estratégicas, como por exemplo a Ford, que estava praticamente falindo quando estourou a crise de 29. Então, ao conceder essa linha de crédito, ele fez com que fosse assegurado o emprego dos trabalhadores dessa montadora de automóveis, para que pudesse também contratar mais funcionários e assim que pudessem vender bastante carros, principalmente para o exterior. E para mim, dos três, o mais importante foi a geração de emprego proposta dentro do New Deal, que era a ampliação dos investimentos em infraestrutura. Professor, o que é que o senhor quer dizer com infraestrutura? Estou me referindo a justamente questão de obras públicas para poder manter o país em funcionamento. É a construção de estradas, de usinas hidrelétricas, a construção de pontes, de viadutos, construção de escolas, de creches, de hospitais. Então o governo de Roosevelt, ele passou a contratar centenas de milhares de pessoas que estavam desempregadas para que elas pudessem trabalhar nessas obras públicas. Com isso, elas receberiam salário e, ao receber salário, elas movimentariam a economia norte-americana. Houve uma redução na carga horária semanal. Então, a carga horária de trabalho nos Estados Unidos, que estava em torno de 14 horas por dia, ela foi reduzida para 8 horas semanais. Criação do salário mínimo, que isso é uma grande novidade nos Estados Unidos, porque até 1933, quem definia o valor do salário era o empregador, uma negociação entre sindicatos e os empregadores, e aí você não tinha quase garantia nenhuma. Então era comum pessoas receberem valores muito baixos de salários em relação aos trabalhos que eles estavam exercendo. Agora o governo ele estabelecia um valor mínimo que cada trabalhador norte-americano perceberia pelo trabalho executado, pelo trabalho realizado. E a criação do salário-desemprego, que aqui no Brasil nós chamamos de seguro-desemprego, que seria o valor de um salário mínimo para que o trabalhador desempregado pudesse se sustentar durante determinado período de tempo enquanto ele está procurando emprego, enquanto ele estava procurando trabalho. Resultado disso, meninos, é que quando acabou a crise, foi implementado o New Deal, por volta do ano de 1939, a economia norte-americana já tinha se recuperado aos mesmos níveis do período pré-crise, do período pré-crise de 29. Só que esse efeito que aconteceu nos Estados Unidos da crise, ele repercutiu em outros países. E repercutiu por quê? Porque os outros países eles estavam comprando e vendendo produtos dos e para os Estados Unidos, já que os Estados Unidos já tinha virado a maior economia do mundo. Isso fez com que a economia da Europa, que estava se reerguendo, tombasse de vez, principalmente em países que foram fortemente atingidos pela guerra, como a Alemanha. E aí o resultado foi que na Alemanha aumentou consideravelmente o número de desempregados. A inflação no país atingiu níveis galopantes. Para vocês terem uma ideia, um pão francês custava 1 milhão de marcos alemães. Significava o seguinte, você tinha que pegar um carrinho de mão cheio de dinheiro para poder comprar um pão de sal. Para vocês terem uma ideia de que o dinheiro alemão ele perdeu completamente o valor. E isso fez com que a população ficasse revoltada contra o governo da República de Weimar, o que possibilitou a ascensão de Adolf Hitler e dos nazistas ao poder em 1933. Na Itália, a situação também não era tão fácil, mas tínhamos Benito Mussolini e os fascistas à frente do governo italiano, que conseguiram minimizar um pouco os efeitos da crise de 29. Na Inglaterra, a situação também foi crítica. E aqui no Brasil, nós tivemos, em 1930, a queda da República das Oligarquias Agrárias. A crise de 29 levou à crise do café aqui no Brasil, que permitiu que Getúlio Vargas tomasse o poder, derrubando o presidente Washington Luiz na Revolução de 1930. Ou seja, em resumo,
A crise de 29, ela contribuiu e muito para a mudança radical no hemisfério ocidental, para o surgimento de regimes autoritários, tanto na América Latina, Brasil, Vargas, Argentina, Juan Domingo Perón, quanto na Europa, nazismo, Adolf Hitler na Alemanha, Mussolini, fascismo na Itália, Franco, franquismo, Espanha, Antônio Salazar, salazarismo em Portugal. Isso foi muito grave. Isso ia provocar regimes totalitários que levaria à Segunda Guerra Mundial. Mas regimes totalitários é um assunto que nós vamos estudar na próxima aula. Tem uma atividade que eu postei no plural para que vocês possam fazer, principalmente atividade do livro. Tá certo? Obrigado, turminha. Até a próxima.